durante esse mês é coisas maiores. E o tema da mensagem hoje é coisas maiores do lado de dentro. Você pode repetir comigo? Coisas maiores, faça assim com a mão. Do lado de dentro. Existem coisas maiores do lado de fora, mas hoje Deus quer falar coisas maiores do lado de dentro. Abaixe sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, usa-me tão somente para trazer e tratar com teu povo aqui nessa noite, Pai amado. Vai abençoando a nossa vida, a nossa casa, abençoando o povo que nos assiste, que o Senhor assim derrame sobre nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode abaixar só um pouquinho o retorno aqui. Está dando uma microfonia bem levinha, mas o som está top das galáxias. Eu quero que você abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Coisas maiores do lado de dentro. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5. E eu quero ler com você uma história verídica, verdadeira, de alguém que viveu uma grande vitória do lado de dentro. Eu quero nessa noite contar para você a história de alguém que passou uma grande dificuldade na vida, alguém que passou um grande problema e ele viveu uma grande vitória do lado de dentro. Segundo Reis, capítulo 5, hoje eu vou ler na versão NVI. Eu vou ler alguns versículos do primeiro ao diante. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Olha que história. Então Naamã, ele partiu levando consigo 350 ciclos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Meu Deus. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. A história continua. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã, ele ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fartar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então Naamã saiu dali furioso. Mas
Diga comigo, mas, olha o que diz o texto: os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Mais um milagre que Eliseu fez. Como eu disse para você nessa noite, o tema da mensagem é coisas maiores do lado de dentro. Eu quero que você acompanhe comigo o versículo de número 3, projeta para mim, Bia. O texto vai dizer que esse homem, ele era leproso. Mas antes de leproso, ele era um grande homem, um grande general. Ele era reconhecido pelas vitórias que ele tinha. Ele era um homem de guerra, um homem de combate, um homem que entendia de estratégia, de armamento, um homem que devia ser muito forte. E ele era um homem que experimentava vitórias do lado de fora. Um homem onde passava, os seus soldados batiam continência, porque ele era alguém de respeito. A sua patente era de um general. E quando eu olho para a história de Naamã, eu percebo que muitas pessoas, elas são reconhecidas pelas vitórias que elas têm do lado de fora. Quanta gente você conhece, que você olha, que você admira, estão vivendo uma vitória tremenda do lado de fora. Pessoas que estão na mídia, pessoas que estão nas capas de revista, nas manchetes. Quantos homens e mulheres estão trilhando uma vida de sucesso, mas existe um problema que ninguém vê. Existe algo que ninguém consegue enxergar, e é esse problema que Deus quer tratar. É exatamente nesse problema que Deus quer tocar. Aqui dentro existem problemas. Aqui dentro existem situações. Existem doenças que pessoas não estão enxergando, que os seus amigos não estão enxergando. Aqui dentro existem crises que ninguém de fora consegue ver, consegue enxergar. Mas Deus quer tratar o que está aqui dentro. Deus quer tratar o que está aqui no oculto. As vitórias que Naamã tinha eram vitórias que o Senhor, Ele proporciona para mim e para você. Mas Naamã, ele precisava de coisas muito maiores do que as suas vitórias externas. Nesse exato momento da vida de Naamã, ele precisa de um milagre ainda maior. Ele precisa de uma vitória muito maior do que as externas que ele tinha. Existem coisas que entraram, pessoas que entraram aqui nessa noite, que estão vivendo de repente vitórias na vida do lado de fora. De repente você que me assiste nessa noite vive algumas vitórias, está tudo indo muito bem do lado de fora, mas aqui dentro é que está o problema. Essa história, ela fala muito ao meu coração, porque talvez você esteja vivendo conquistas do lado de fora. Deus quer que você tenha conquistas do lado de fora, mas Deus quer muito mais proporcionar a você conquistas aqui dentro. De nada adianta eu ser um vencedor lá fora e um derrotado aqui dentro. Eu olho para o versículo 4. A Bíblia vai dizer assim: as tropas da Síria haviam atacado em Israel. E quando eu volto nesse texto, eu vejo que, ao ler essa história, ela diz assim: atacou Israel
levou cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, é uma escravinha que foi levada cativa, e ela trabalhava na casa de Naamã, e ela disse para a esposa de Naamã: ah, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Israel, em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã então ele foi contar ao seu senhor aquilo que a menina lhe dissera. E assim que Naamã conta ao rei, o rei fala assim: eu vou te dar uma carta, leve para o rei daquela cidade, eu vou te apresentar dizendo quem é você. Leve para o outro rei dizendo que você é um general. Leva também, Naamã, algumas coisas. E Naamã, ele começa a desejar ser curado pelo lado de dentro. E para tentar agradar ao profeta, ele começa a recolher algum dinheiro. Vamos tentar ler em que versículo está, o que ele começou a levar? Diz o texto que lá no versículo 4 em diante, eu lhe darei uma carta. Naamã partiu consigo, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Fala assim: uau, é muito dinheiro. Ah lá! Ou não é dinheiro para você? Olha só que Naamã levou, ele levou também 10 roupas de muda fina. Ele enche a sua carroça, ele enche os seus cavaleiros de riqueza, de posses, de bens. E ele começa então a sua viagem para encontrar ali o profeta que estava naquele lugar. E aí ele, com a carta, ele dá a carta ao rei de Israel. E assim que o rei de Israel leu aquela carta, ele fala assim: por acaso eu sou Deus para te curar? Por acaso você tem algum compromisso comigo? E aí o boato correu naquela cidade, pois haviam muitos carros e cavalos, e chegaram lá na casa de Eliseu e falaram assim: olha, tem um homem muito importante nessa cidade, e ele está com muita riqueza, são muitos cavaleiros, e ele está lá na casa do rei, e ele está querendo ser curado. Sabe o que Eliseu falou? Sabe o que Eliseu fez? Mande ele vir aqui na minha casa, porque aqui tem profeta. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que muitas das vezes nós temos que posicionar a nossa vida diante do caos e chamar a atenção, chamar todas as coisas, bater essa bola no nosso peito, matar ela e chutar para o gol, porque você é um profeta de Deus. Você move o seu redor, você move a cura que está na tua casa. Você pode curar, você tem poder para ministrar palavras proféticas. Ei, você em casa, há poder na sua vida, há profeta na casa de Israel, e você é um desses profetas. Naamã vai na casa do profeta. Quando ele chega lá, o profeta Eliseu não atendeu, mandou um servo. O servo chega todo desengonçado: pois não, senhor, o que o senhor deseja? Ah, eu quero falar com o profeta. Olha, o profeta falou para o senhor ir lá no rio, e naquele rio o senhor vai mergulhar 7 vezes e o senhor será curado. Muito obrigado, tenha um bom dia. Naamã ficou indignado. Naamã ficou furioso. Por que o profeta não veio me atender? Em cima dessa história, eu quero falar sobre coisas maiores que Deus quer fazer sobre a sua vida. Em cima desse texto, Deus te traz aqui nessa noite, e você em casa, Deus ele começa a falar o que Ele está preparando para a sua vida. Você deseja receber essa palavra, amém? O que Deus tem preparado para você, então coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, fala comigo nessa noite de uma forma diferente, em nome de Jesus, amém. Naamã é reconhecido, é o reflexo de uma pessoa na rua, no trabalho. Naamã era uma pessoa muito abençoada. Ele tinha a sua farda policial, e ele andava na rua, e todos os
povos, toda a população, todas as pessoas, quando ouviam, reconheciam nele uma autoridade. Mas quando ele chegava dentro da sua casa, ele vivia uma das maiores crises da sua vida. Quando ele chegava dentro da sua casa, ele já não sorria como alguém que estava lá fora. Ele se encontrava num estado de infelicidade. Eu aprendo com isso que não adianta eu ter sucesso lá fora, se quando eu chego em casa, o meu casamento está destruído. Não adianta eu ter sucesso do lado de fora, não adianta eu ter muita prosperidade financeira, a ponto das pessoas dizerem: uau, como esse irmão tem dinheiro, como esse cara está indo bem na vida. Mas quando chega dentro de casa, sabe que essa pessoa, eu sei que eu estou caminhando longe de Deus, eu sei que eu não estou vivendo à altura daquilo que o dinheiro tem me dado. Não adianta eu ter posses, não adianta eu ter toda a riqueza, se do lado de dentro eu não tenho aquilo que é principal, paz interior. Não adianta eu ter um emprego bom, não adianta eu ter títulos, não adianta ser graduado, não adianta eu ter mestrado, doutorado, se dentro da minha casa eu não sou nada e há um vazio na minha alma. Quando Naamã olhava no espelho, eu tenho para mim que passava um filme, ou ele ouvia algumas vozes. E essas vozes poderiam ser: e aí, cara, você é general, quantas batalhas você não ganhou, quantas pessoas você já não matou, mas agora você é um derrotado. Eu imagino Naamã chegando diante do espelho e ele olhando para ele mesmo, preparando-se para o banho, tirando ali a sua roupa, e ele enxergando aquela lepra, e ele ouvindo vozes dizendo: do que adianta o seu dinheiro? Do que adianta a sua fama? Nós estamos vendo isso exatamente neste tempo da humanidade. O dinheiro não está ajudando ninguém. Nesse exato momento da nossa vida, nós somos todos iguais. Quem vai e quem fica independe de dinheiro. E aí eu vejo Naamã, ele dessa mesma forma, sendo abençoado do lado de fora. Mas Deus, ele deseja que Naamã, ele também fosse abençoado do lado de dentro. Existem coisas maiores para você viver dentro da sua vida. Não é proibido você viver coisas maiores do lado de fora. Glória a Deus, cresça, voe como águia, vá em frente. Mas as maiores vitórias da sua vida, elas estão do lado de dentro, amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim: é do lado de dentro. Da mesma forma, da mesma maneira que Deus colocou a vida de Naamã, na vida de Naamã, as oportunidades para coisas maiores, Ele quer fazer com você que está em casa, Ele quer fazer com você que está aqui nessa noite. Da mesma maneira que Ele oportunizou Naamã a vivenciar milagres do lado de dentro, Ele quer fazer na sua vida, amém? O milagre na vida de Naamã, ele começou, em primeiro lugar, dentro da sua própria casa. Lembra quando lemos o texto? Quem é que foi usada? Diga para mim, quem é que foi usada? Quem é que foi a pessoa responsável para virar a chave de Naamã e estartar nele o desejo de procurar o profeta lá em Israel? Quem foi? A menina, a escravinha. A Bíblia vai dizer que era uma menina, mas era uma menina diferenciada. Era uma menina que tinha uma experiência com Deus. E aqui Deus começa a falar com você. Não adianta ouvir ou conhecer Deus de ouvir falar. Não adianta frequentar, não adianta estar aqui nessa noite. Não adianta você assistir às lives. Não adianta você pertencer a um hall de membros. O segredo está em ter experiências com Deus.
E aí eu vejo que essa menina, ela tinha experiência com Deus. Sabe o ensinamento que eu tiro aqui? É de que grandes milagres, eles estão dentro da nossa própria casa. Nós só precisamos ficar atentos a isso. Talvez Naamã nem a enxergava. Talvez Naamã nem a via, nem a percebia. Mas ela estava lá. Ela existia. E ela está ali, sabe, como alguém que estava servindo de bom coração. Os maiores milagres podem estar dentro da nossa casa, dentro da onde nós moramos. Pessoas que moram conosco podem ser a nossa cura. Pessoas que trabalham dentro da nossa casa, pessoas que vivem conosco. E essa menina, ela tinha uma grande experiência com Deus. E muitas das vezes nós estamos buscando um milagre do lado de fora, quando na verdade ele está dentro da nossa casa. Pare de ficar querendo buscar o milagre aonde ele não está. Olhe dentro da sua casa, olhe para dentro da sua casa. O milagre na vida de Naamã começa quando ele, preste atenção nisso, ele dá importância para uma escrava que estava ali na casa dele. E ele começa a ter o conhecimento do Deus de Israel. Deus, ele quer falar também com você que se sente pequenininho. Deus também não tinha apenas um milagre para a vida de Naamã, que era grande. Deus também usou a escravinha. Deus quer falar para você que trabalha na casa de alguém, para você que trabalha como uma secretária doméstica, para você que trabalha num secretário de algum consultório, para você que é empregado de algum comércio. E às vezes você acha que você é pequeno, às vezes você acha que você é um menino, que você não é ninguém. Deus manda te dizer que Ele gosta de usar os pequenos para atingir os grandes. Deus gosta de usar as coisas simples para enganar aqueles que não conhecem nada a respeito dEle. Deus, Ele gosta de manifestar a glória dEle na vida de quem não o conhece. E Ele vai usar você, pequenininho, pequenininha, você doméstica, você costureira, você que trabalha em qualquer lugar. Deus, Ele vai usar você, e você vai virar a chave de pessoas grandes. Você vai se assentar na mesa. Você pode ser a resposta da cura da lepra de alguém muito grande. E Deus vai te usar. Você está aqui nessa noite, você está em casa. Levanta a sua mão e fala: Senhor, eu estou aqui, usa-me. Sabe quem vai ser o canal? Você. O canal entre grandes homens do nosso Brasil. O canal entre grandes nomes da nossa cidade. O canal entre homens ricos e milionários, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Mas você pode levar a experiência do Deus de Israel. Você pode curar alguém. Segundo ensinamento que eu vejo aqui nessa história, que eu tenho com Naamã, é que para a gente viver coisas maiores do lado de dentro, nós vamos precisar vencer o nosso orgulho. Naamã, ele recebe a palavra da menina, ele vai na casa do profeta de Israel com um carro cheio de ouro, e na hora que ele vai lá, o profeta não o atende na porta. Mandou um servo ir lá e dizer: olha, você precisa se lavar no rio e mergulhar lá 7 vezes. Naamã, ele era orgulhoso. Ele achava que as pessoas tinham que ouvir ele, só porque ele tinha muito dinheiro, por causa da posição que ele exercia. Gente, é o que está acontecendo na vida de muitas pessoas.
Tem gente que não está experimentando um milagre no seu casamento, um milagre na sua vida, um milagre no seu interior, um milagre na sua família, porque o orgulho está impedindo você de experimentar tais coisas. Orgulho. Não dá o braço a torcer. Você acha que as pessoas têm que fazer do seu jeito. Você acha que as pessoas têm que fazer da sua maneira. Você acha porque fez, porque você dá, porque você trabalha, porque você produz, tem que ser do seu jeito. E isso está atrapalhando a sua vida, está atrasando o seu processo. Deus quer te dizer que não é do seu jeito. Naamã, quando foi na casa do profeta, Deus trabalha ainda mais no orgulho dele. O auxiliar do profeta manda ele mergulhar 7 vezes num riozinho. Escute. Naamã, ele fica indignado. Achou o versículo aí? Ele fica irado, fica cheio de raiva. E diz o texto que ele começou a ir embora. O servo falou com ele que ele tinha que mergulhar. Ele, profeta não vai me receber não? Ele ficou indignado e ele começou a ir embora para casa. Ele começou a abandonar um projeto de cura. Ele começou a abandonar um projeto de coisas maiores. Diz a palavra que ele ficou com raiva. O texto diz que ele ficou irado. E ele começa a ir embora. Graças a Deus, diga comigo, graças a Deus, tinham pessoas perto dele, que gostavam dele. Achou o versículo? E disseram para ele assim: Senhor, o que custa o Senhor fazer isso? Na tradução que eu li fala: Pai, não te custa nada o Senhor fazer isso. É só mergulhar lá 7 vezes e o Senhor será curado. Mas Naamã, ele fica indignado e começa a ir embora para casa com lepra. Tem gente que vai embora do culto. Tem gente que vai embora da igreja porque recebeu uma palavra para consertar a sua vida, para consertar o seu casamento. Era hora de mudar de nível, mas a pessoa não muda. Ela fica indignada e ela vai embora para casa com a lepra. Ela prefere continuar errada diante de Deus, diante dos homens, a quebrar o orgulho e fazer a coisa certa. Quantos Naamãs você conhece por aí? Mas, graças a Deus, que Naamã tinha pessoas ao lado dele e disseram: não faça isso, não faça isso, meu querido. Não faça isso, pai, não faça isso, meu senhor. O senhor já passou tanta coisa pela vida, o que custa mergulhar 7 vezes naquele rio? E aquelas pessoas começaram a trabalhar o coração dele, começaram a trabalhar na cabeça dele. Às vezes, Deus tem mandado pessoas para um aconselhamento, para um direcionamento. Deus tem mandado pessoas e você é usado muito para falar ao coração de pessoas, mas tem gente que é orgulhosa, tem gente que não obedece, tem gente que quer fazer do jeito dela, e por isso ela passa por cima de qualquer coisa e autoridade, e ela não está nem aí. E quando sai indignada. Na verdade, Deus queria testar o coração. Ela apenas revelou quem era. Naamã revela quem era: orgulhoso. A história continua e eu aprendo aqui um terceiro ensinamento e já encerro nessa noite. Naamã, ele é convencido, diz, glória a Deus. Ai, quando uma pessoa é convencida, quando ela reconhece, os anjos fazem uma festa, a igreja faz uma festa, o pastor faz uma festa. Eu fico imaginando Deus fazendo uma festa,
Porque ele fala: este estava perdido, mas ele foi achado. O maior presente que você pode dar para Deus nessa noite é o reconhecimento de que você é falho, de que você erra, de que você tem as suas lutas, as suas dores, de que você tem a sua lepra. Mas quando você reconhece que precisa de ajuda, aí entra a mão de Deus ajudando você a limpar você, a purificar você daquilo que você pensa, porque a palavra de Deus vai dizer que não são os seus pensamentos, mas são os pensamentos do Senhor. Não são os seus caminhos, mas são os caminhos do Senhor. E o terceiro ensinamento que eu aprendo aqui é quando Naamã, já lá no rio, na beira do rio, ele tira a sua farda. Vamos lá para a cena comigo? Você está lá no rio comigo. Não era um rio muito limpo, as águas não eram muito cheirosas, mas ele tira a sua farda. E quando ele tira a sua farda, a sua roupa de general, duas coisas acontecem. Quando ele tira, ele abre mão da sua patente. Quando ele tira a sua farda, ele está dizendo que ele não está mais ali como general. Ele tira a sua roupa. Ele abre mão de coisas boas. Ele abre mão de uma posição. Ele abre mão, sabe, de coisas que o beneficiavam. Escute só uma coisa: tem coisas boas em sua vida que estão te atrapalhando de viver coisas maiores. Eu vou repetir. Tem coisas boas na sua vida que estão impedindo você de viver coisas maiores. Você vai ter que abrir mão para viver algo melhor e maior, amém? Naamã, ele retira a farda. Ali ele já não era mais o general. Devia ter uma farda, devia ser uma farda cheia daqueles, broches, daqueles reconhecimentos. Ele abre mão. A segunda coisa que eu vejo que acontece quando ele tira a sua farda, ele enxerga a sua lepra. Ele olha para si, ele olha para cima, para baixo, e ele dá de cara com a sua lepra. Quantas vezes nós, não é errado isso, tá? Não é errado. Mas quantas vezes nós maquiamos o nosso sorriso, quando na verdade é a dor? Quantas vezes usam maquiagem para tirar uma manchinha da pele, um blush, não sei como é que chama isso, usam uns cremes, ok, pode usar, não há problema, mas na verdade as pessoas de fora não enxergam. Você tenta esconder alguma coisa para as pessoas de fora não enxergar, quando na verdade você sabe o que você tem. E Deus te trouxe aqui nessa noite, a você em casa, para que você fale para Ele o que você tem. Qual é a sua lepra? Onde está o seu orgulho? Se você não abrir mão da sua patente, de coisas aparentemente boas que você está vivendo, você não vai viver coisas maiores, melhores. Se você não enxergar a lepra que está a sua vida, as coisas que você anda fazendo, nas ideologias que você tem seguido, você vai continuar sujo, vai continuar doente e não vai ser curado.
Quem olha por fora fala: nossa, que cara maravilhoso, que homem lindo, nossa, que mulher tremenda, inteligente, maravilhosa, linda. Mas por dentro, todos nós temos uma lepra. Talvez você tenha vergonha de mostrar a sua. Talvez você tenha vergonha de tirar a sua capa. Não precisa fazer isso. Eu conheço o Deus de Israel, que aquela escravinha conhecia. E o que ela disse, eu quero dizer para você e para você em casa. Ele está aqui e Ele quer te curar nessa noite. Eu só preciso que você vença o seu orgulho de falar assim: a minha lepra, ela é real, ela existe. E para você ser curado, você precisa mergulhar 7 vezes. Por que não uma? Por que não 2? Por que não 3 mergulhos? Porque o que Deus quer fazer é completo. O número 7 na palavra de Deus significa completude, perfeição. Deus não quer curar uma área da sua vida. Deus não quer curar traumas. Deus não quer curar medos. Deus não quer curar doenças. Deus não quer curar apenas passado. Deus quer curar totalmente você para sempre, para viver coisas maiores, coisas grandes, coisas tremendas. É o que o Senhor está aqui nessa noite te chamando. Vença a tua lepra, vença o teu orgulho, se coloque de pé e vamos juntos nessa noite mergulhar no rio do Senhor.